Olá, bom dia. Na primeira aula vocês trabalharam aí atividades do livro, né, sobre variação linguística, e agora eu vou estar explanando sobre as orações coordenadas sindéticas. Lembrando que eu já expliquei, já trabalhamos bastante atividades sobre orações coordenadas assindéticas, que são aquelas orações independentes que não precisam do conectivo. Essas aqui, as sindéticas, elas precisam do conectivo. É a diferença que existe da assindética, certo? De acordo com o tipo de conjunção que a introduz, as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas, o nome já diz, indica a adição. Adversativa vem de contrário, de oposto. Alternativa, que vem de escolha, de opção. Conclusiva, que vem de finalização, de conclusão, e explicativa, que vem de explicação. Então, é importante você entender o que significa cada palavra para facilitar o seu entendimento relacionado ao conteúdo. Vamos começar primeiro aí pela aditiva, certo? As orações coordenadas sindéticas aditivas, ela expressa uma ideia de adição, de soma, de acréscimo. Normalmente, ela indica fatos ou acontecimentos que aparecem em sequência ou quantidade. Exemplo aqui, as mais utilizadas são o e o nem, mas existem outras, essas são as mais utilizadas. E um exemplo aqui, ó, discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Observa aqui que eu tenho duas orações. A primeira, que é a oração principal, é discutimos várias propostas. Por que isso aqui é uma oração? Porque tem o verbo aqui discutir. E a segunda, e analisamos possíveis soluções. Por que é oração? Porque tem o verbo analisar. E no meio desses dois aqui, tem esse elemento aqui que eu vou chamar de elemento conectivo, nesse caso aí é uma conjunção, que está dando uma ideia de adição, ou seja, fez duas coisas, praticou duas ações, que foi discutir e analisar. Então, nós temos duas orações ligadas por um elemento conectivo, e esse elemento ele indica uma soma de ações. Quais são as ações aqui? Discutir e analisar, certo? Vamos para outras orações adversativas. Como eu falei, adversativa vem de adversário, de oposição. Exprime fatos ou conceitos que se opõem ao que se declara na oração coordenada anterior, estabelecendo contraste ou compensação. Mas é a conjunção adversativa típica, além dela emprega-se o porém, o contudo, todavia, então as mais frequentes é essa, tá? E sempre vai ter primeiro a oração principal e a segunda oração ela vai ser oração coordenada sindética adversativa, porque dá uma ideia de oposição. Olha o exemplo aqui. Deixa eu diminuir bem aqui um pouquinho aqui. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Observa aqui que eu tenho a primeira oração, o amor é difícil, tem o aqui que é verbo. E temos a segunda, ó, pode luzir, ó, o pode que é verbo. Então, eu tenho oração na primeira, oração na segunda. E ligando as duas, eu tenho a conjunção mas, que indica uma ideia oposta. Essa segunda oração, ela está apresentando uma ideia oposta à primeira. Então, eu digo que ela é adversativa. Continuando, vamos para as alternativas. As alternativas, elas expressam uma ideia de alternância, de fatos ou escolha. Normalmente, ela é usada, né, pela conjunção ou, é a mais comum, mas existe o ora, o já, que, o seja, tá? Tudo isso aí são conectivos que podem ligar esse tipo de oração. Olha o exemplo. Diga agora ou cale-se para sempre. Observa que esse ou aqui é o elemento conectivo que está ligando a primeira oração, que é diga agora, e a segunda, que é cale-se para sempre. Eu tenho o verbo dizer e tenho o verbo calar, ok? Vamos agora para a quarta, que é a conclusiva. O nome já diz.
dá uma ideia de conclusão. Então, quais são as conjunções mais usadas? Logo, portanto, pois, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista que, disso, introduz as orações coordenadas conclusivas. Então, vamos ver o exemplo para vocês entenderem. Não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. Observa que esse portanto aqui, a função dele foi concluir a frase. Então, por que que eu tenho duas orações? Porque aqui na primeira eu tenho o verbo ter, que está como tenho, e na segunda eu tenho o verbo posso, do verbo poder. Então, eu tenho, ligando essas duas orações, eu tenho portanto, que é o elemento conectivo. Por isso eu digo que essa oração é oração coordenada sindética conclusiva, porque ele usou portanto aí. Vamos para a última, que é a explicativa. A explicativa indica uma justificativa ou uma explicação referente ao fato expresso na declaração anterior. As conjunções que merecem destaque são o que, porquê e pois, né? As principais. Olha o exemplo aqui. Vou embora que cansei de esperá-lo. Esse que cansei de esperá-lo é a segunda oração e vou embora é a primeira oração. Por que que eu digo que essa é a primeira oração? Porque tem o verbo vou, que é do verbo ir. Por que que eu digo que essa é a segunda oração? Porque tem o verbo cansei, que é do verbo cansar. E unindo essas duas orações, nós temos o que aqui, que é um elemento conectivo, ok? Então, essa é a explanação. Agora, vocês vão procurar lá na apostila, onde a explicação que ela apresenta sobre essas conjunções. E aí, eu quero um relatório no caderno sobre as 5, tá? Esse relatório pode ser feito a partir dessa videoaula, ou vocês podem estar pesquisando, né, colocando a melhor maneira para você entender o conteúdo. Um abraço e até a próxima!